E o Thor Jones está acabando aos poucos, tá? Esse é o tipo de fundo imobiliário que está se deteriorando, tá? Cada mês que passa ali, ele vai ficando menor, 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 menor. E os investidores que têm uma leve esperança de conseguir diminuir um pouquinho do seu prejuízo, nunca conseguem ali recuperar esse dinheiro. E vai ficando cada vez pior. Mas o mais estranho é que do que? A gente vai ver aqui alguns documentos oficiais de que a coisa tá ficando feia para o Thor Jones. Então, muito provavelmente vamos ter notícias dele nos próximos meses, porque ele vai parar de existir, cedo ou tarde. Mas agora, se você quer saber o que vai acontecer com ele ali no futuro, fica nesse vídeo que é especialmente para você que tem cotas do Thor Jones ou pelo menos está querendo acompanhar a sua história, né? Então, vamos lá. Para começar, cara, hoje ele está caindo cerca de 3,16%. Cara, é um fundo imobiliário que consegue surpreender a gente negativamente demais, né? Mesmo que no último mês ele subiu ali 13%, tá? Ele chegou a bater 76 centavos. Cara, isso daqui não é uma alta, mas nem próximo de chegar perto de um dia do valor que ele valeu, né? Porque quando a gente vê aqui no seu preço, olha, ele sempre é negociado ali na casa dos seus 9, 10 reais. Cara, hoje está com 92 centavos. Isso daqui é simplesmente um dos maiores prejuízos da história dos fundos imobiliários. Só que qual que era a grande esperança nossa, né? Para a gente conseguir se ganhar algum dinheiro aqui com o Torge 11, que é em cima disso daqui. Isso daqui é um retorno gerencial dele em referente ao mês de outubro. Cara, esses pessoal que simplesmente não lança retorno gerencial, tá? Os caras não estão trabalhando, não é possível. E basicamente acontece o que? O fundo entra um pouquinho de dinheiro, que nem a gente vai ver, só que não entra o suficiente para distribuir para os cotistas. Só que o que acontece? Cara, quando você tem um fundo imobiliário, não é um fundo imobiliário somente. Ele tem ativos dentro desse fundo, tem terrenos, tem imóveis, tem CRIs, tem outros fundos. E no caso do Tord 11, ele tem um patrimônio aqui, olha, você vê em outubro, de 235 milhões, com um valor patrimonial ali, olha, em 6,71 reais, tá? Então, o que aconteceria? Se você simplesmente pegasse e vendesse todos os ativos do Tord hoje e pegasse e distribuísse para todos os cotistas, cada cotista receberia cerca de 6,71, onde daria um lucro ali próximo de 600%, né? Considerando ali. Só que o que acontece? O mais estranho é que esse valor patrimonial vem diminuindo cada vez mais. Então, quando a gente pega no ano passado, ele saiu da casa dos seus 450 milhões, depois caiu para 400, depois para 350, depois para 200, 235 ali. Então, tá cada vez caindo mais. Só que assim, o patrimônio está sumindo e a gente não vê nenhum dividendo caindo na nossa conta, porque ele pagou dividendo ali no último mês, sim, porém foi uma vergonha, tá? Não chega a ser nem um centavo de dividendo. Então, cara, é simplesmente vergonhoso para o fundo. Só que o que é pior? Se a gente levasse isso daqui em consideração, que esses 235 milhões aqui distribuiria para os seus cotistas, onde daria 6,71 de lucro para a gente, né? Se conseguisse realmente vender pelo valor que ele vale, que estão falando que vale isso daqui, o cotista conseguiria ganhar um pouco de dinheiro. Só que o que está acontecendo realmente com o Thor Jones é desesperador. Por quê? Esse daqui olha, é um informe mensal aqui do último mês, tá? Referente ao mês 12 de 2024. E a gente vai ver que cada vez mais o seu patrimônio continua diminuindo. Então, em outubro estava com 235 milhões e em dezembro já está com 225 milhões. Então, cara, simplesmente está evaporando cada vez mais. Só que a grande pergunta que eu vou te falar para você, os caras acham que a gente é tonto, os caras estão achando que a gente é besta. Não é porque a gente é tonto ali que a gente tem que acreditar tudo, porque quando você começa a acompanhar um pouquinho ali das informações do Thor, você vai ver o quê? Que tem alguma coisa que não está batendo. Porque olha isso daqui, ele diminuiu simplesmente ali 10 milhões em 2 meses, não pagou um único centavo de dividendo e ainda mais, tá? O seu valor patrimonial aqui, tá, olha, tá na casa de 6,42, cara, é simplesmente impossível. Então isso daqui, ou eles não estão mais atualizando, estão simplesmente jogando alguns valores ali e a Deus dará, e simplesmente para enganar o cotista, porque o cotista já não aguenta mais esse fundo imobiliário aqui, ou então simplesmente os caras estão agindo de má fé, porque na teoria isso daqui não poderia. Mas o que acontece é o quê? Que está diminuindo cada vez mais. Em 2 meses diminuiu 10 milhões de patrimônio, é muita coisa para diminuir em um fundo imobiliário. Fora
Fora que aqui, ó, tá tendo mais de 70 mil tonto, tá? Que tem cotas desse fundo imobiliário aqui. Então tá sendo muito prejuízo. Então se você tem cotas aqui do Thor Jones e tá desesperado com o prejuízo que você tá tendo, qual que é a grande esperança? Você tem que torcer para aqueles cabeça de bag fazer. É o quê? Tá vendo isso aqui, ó? Por mais que esteja fora, a gente vai considerar isso aqui como base. Isso daqui, ó, a parte de crise dele, é simplesmente vergonhoso. Os caras nunca mais vai ver um pingo de centavo, porque emprestou dinheiro ali pro Joãozinho da esquina e os caras simplesmente não colocaram garantia. Adivinha? Deu merda, eles não vão pagar. Basicamente é assim que está a situação do fundo. Tem um pouquinho de outros fundos imobiliários, o que é mais vergonhoso ainda, porque ele conseguiu comprar os piores fundos imobiliários, quase que ali tendo um conflito claramente de interesse, só que juraram de pé junto ali que não tem conflito de interesse, então simplesmente não tem como. Então se a gente pegar aqui, ó, 20% somente, tá, daqueles seus R$ 6 de valor patrimonial, vai dar quanto? Vamos ver, ó. 10% daria 60 centavos, 20, nossa, 1,20. Então, cara, a única grande esperança, tá, é ele pegar esses equities aqui, vender tudo ali, pelo menos no seu preço justo ali, realmente de quanto estaria valendo esses equities, e distribuir cerca de 1,20 ali para os seus cotistas. Porque nesses CRIs e fundos imobiliários, os caras simplesmente cagaram no fundo, então não pagam mais nada e também não dá dinheiro. Então a grande esperança do cotista não é mais aqueles seus R$ 6 ali de valor patrimonial, e sim em cima disso daqui, ó, de 20%, o que daria cerca de 1,20. Só que se isso daqui acontecer, realmente eles ternarem de vender esse equity, aí, cara, pode se preparar que o fundo realmente vai falir. Porque o dinheiro que ele vem ganhando hoje ali dos seus fundos imobiliários ali, e às vezes ali ou nunca, quando pega alguma coisinha dos seus CRIs, cara, vai unicamente ali para o próprio fundo, tá? Para pagar as taxas de administração ali e os valores ali que são obrigados eles terem em caixa. Porque no dia que realmente pagar algum dividendo, essa porra aqui não vai nem mais existir. Então o Thor Jones é simplesmente uma bomba relógio. Ah, não é recomendação de compra nem de venda, mas cara, se você tem ele, saiba que não tem mais opção ali para ele conseguir ganhar alguma coisa. Ah, mas tem como ele recuperar os seus CRIs ali e eles voltar a pagar? Meus amigos, esses CRIs aqui, olha, o HCTR tem muito, RDM tem muito, o DEVA tem muito. Cara, essa porra aqui já tá mais de ano, velho. Os caras não vai voltar a pagar agora, principalmente agora que a economia do Brasil tá indo de mal a pior, fi. Então, velho, esqueça, esses CRIs o cara não vai conseguir recuperar. Ah, mas os seus fundos imobiliários? Cara, os fundos imobiliários é basicamente investimentos da própria casa. XBXO, circuito de compras, a gente já sabe o tamanho da merda que deu. Serra Verde, a gente já sabe também a merda que deu. O mais ou menos aqui, olha, o mais ou menos é o DevaFof, tá? O DevaFof. E mesmo assim, ele ainda tá péssimo, tá? Porque quando a gente joga o DevFF no Google aqui, olha, DVFF11, cara, a gente vê que tá para 5,98. E olha o preço que ele saiu. Saiu da casa dos seus R$ 10 para 5,98. Então, simplesmente, Deva, Tord, HCTR ali, Versalhes, conseguiram fazer uma das piores merdas da história. Conseguiram literalmente afundar um fundo imobiliário.